A massa da população entrega seu poder a figuras de autoridade de vários tipos. Recupere seu poder e você retoma o controle da sua vida. Você já se sentiu preso, como se a vida estivesse armada contra você? E se eu lhe dissesse que tudo em que você acredita, cada escolha que faz parte de um plano sinistro para controlar sua alma? Uma força oculta, temida pelos antigos gnósticos e enterrada pela Igreja Romana, tem manipulado a humanidade há séculos. Eles queimaram bibliotecas, silenciaram rebeldes e apagaram a verdade. Mas a verdade não morreu. Ela ficou esperando você despertar e se libertar. David Icke, uma das vozes mais controversas na exposição de verdades ocultas, revelou revelações chocantes, enraizadas em conhecimento ancestral. Verdades que o sistema se esforça desesperadamente para manter escondidas. Essas revelações ecoam temas encontrados nos manuscritos de Nag Hammadi, textos antigos que descrevem uma prisão cósmica controlada por entidades que Iker chama de forças arcontes. Essas entidades, conhecidas como arcontes, manipulam seus pensamentos, distorcem suas crenças e o prendem em uma versão falsa da realidade. Mas eis a reviravolta. Isso não é apenas especulação antiga, é o projeto de como sua vida cotidiana é controlada. Da mídia que você consome aos sistemas de poder que você segue cegamente, o mundo inteiro é projetado para mantê-lo adormecido. E a menos que você desperte, continuará sendo um peão no jogo deles. Os arcontes prosperam na sua ignorância, mantendo você preso a uma existência fabricada, enquanto obscurecem a verdade de quem você realmente é, um ser infinito, com o poder de criar sua própria realidade. Em seu engano, eles convenceram a humanidade de que este mundo material é tudo o que existe. Mas o trabalho revolucionário de Iker desfaz essa ilusão, revelando como essas forças se alimentam do nosso medo e da nossa divisão. Como ele costuma dizer, conheça a ilusão e você verá a verdade. A chave para se libertar está dentro de você. Esses antigos ensinamentos gnósticos que se alinham às percepções de Iker fornecem as ferramentas para escapar da simulação e reivindicar sua soberania. Hoje não estamos apenas expondo os arcontes, estamos lhe dando o mapa para retomar o controle da sua vida. Pense na sua rotina diária. Você acorda, verifica o telefone, vai trabalhar, volta para casa, assiste TV, mexe nas redes sociais e dorme. No dia seguinte faz tudo de novo. Mas e se essa rotina não for apenas uma rotina? E se for uma jaula cuidadosamente construída? Olhe ao seu redor agora. Tudo parece normal, certo? As paredes, o chão, a tela do seu dispositivo, tudo parece real. Mas deixe-me lhe mostrar algo estranho. Você reparou como as coincidências se acumulam? Como certos números aparecem em toda parte? Como as pessoas repetem os mesmos padrões? Em 2023, um grupo de pesquisadores descobriu que 89% das decisões humanas seguem padrões previsíveis. Achamos que fazemos escolhas livres, mas estamos seguindo roteiros como personagens de um videogame. Nossos empregos, relacionamentos e até nossos sonhos se encaixam em caixas pré-fabricadas. Vou falar de Patrícia. Ela era uma funcionária de escritório comum que começou a notar coisas estranhas. Na cafeteria, sempre havia exatamente 3 pessoas na fila. O trem sempre atrasava 2 minutos. Seus colegas de trabalho diziam as mesmas coisas toda segunda-feira. Coisas pequenas, mas que se somavam. Patrícia começou a registrar tudo, e o que ela descobriu abalou seu mundo. A verdade é que estamos presos em caixas invisíveis. Nossos telefones rastreiam cada movimento. Algoritmos preveem nosso próximo pensamento antes de pensarmos. As redes sociais nos fornecem o que queremos antes mesmo de sabermos que queremos. Não estamos apenas sendo vigiados, estamos sendo guiados. Mas aqui está a grande questão. Quem construiu essas caixas? Quem decide o que vemos, pensamos e sentimos? As respostas estão escondidas à vista de todos, codificadas no nosso dia a dia. Os sinais estão em toda parte, em filmes, músicas, propagandas e até no modo como nossas cidades são construídas.
Algumas pessoas começaram a despertar. Elas perceberam os padrões, as falhas no sistema e encontraram maneiras de escapar das rotinas programadas. São aquelas que fazem perguntas que ninguém mais ousa fazer. Pense nos seus sonhos, não nos seus objetivos, mas nos sonhos de verdade. Por que eles parecem tão reais? Por que algumas pessoas relatam os mesmos sonhos? E se eles não forem apenas atividade cerebral aleatória, mas vislumbres de algo além da nossa realidade programada? A tecnologia existe agora para rastrear cada compra que você faz, cada palavra que você pronuncia, cada lugar que você vai. Mas isso é só o que conhecemos. E a tecnologia que não vemos, os sistemas que operam nos bastidores, vou lhe mostrar evidências que farão você questionar tudo o que acha que sabe. Documentos que nunca deveriam ser públicos, padrões que não podem ser explicados pelo acaso. Histórias de pessoas que viram o que está por trás da cortina. Isso não é sobre teorias da conspiração. É sobre fatos, dados e o sistema invisível que nos cerca. Um sistema tão perfeito que a maioria das pessoas nem percebe que está dentro dele. Uma prisão sem paredes na qual os próprios presos são os guardas. Talvez você pense que tudo isso soa como loucura. É exatamente o que eles querem que você pense. A melhor prisão é aquela em que os prisioneiros não sabem que estão presos, onde eles defendem suas próprias correntes e zombam de quem as questiona. Mas você é diferente. Você está aqui porque algo parece errado, porque também notou os padrões, porque lá no fundo você sabe que há mais na realidade do que aquilo que lhe mostram. Na próxima parte, conheceremos as pessoas que projetaram esse sistema, os arquitetos ocultos que construíram a prisão invisível na qual todos nós vivemos. E mais importante, aprenderemos a detectar as brechas em seu design. Fique comigo. O que estou prestes a mostrar mudará a forma como você vê tudo, para sempre. A verdade sobre a nossa realidade vai mais fundo do que a maioria pode imaginar. Por trás do que chamamos de vida normal, existe um grupo que mexe os pauzinhos há séculos. Não são os políticos que vemos na TV ou os bilionários que aparecem nas manchetes. Eles são muito mais sutis e, portanto, muito mais eficazes. Pense neles como diretores de palco no maior show da Terra. Eles criam os cenários em que vivemos, escrevem os roteiros que a maioria segue e controlam a iluminação que destaca certas ideias e mantém outras nas sombras. Mas, ao contrário dos diretores de teatro, eles permanecem completamente ocultos. Esses arquitetos construíram um sistema tão perfeito que a maioria das pessoas jamais o questiona. Eles criaram paredes invisíveis através do dinheiro, da mídia e da pressão social. Projetaram rotinas e hábitos que mantêm as pessoas ocupadas demais, cansadas demais e distraídas demais para olhar para cima e enxergar o quadro maior. Vou lhe dar um exemplo. Sua rotina matinal. Você acorda com o despertador, pega o telefone, corre para o trabalho, fica horas em uma mesa, volta para casa cansado, assiste TV e vai dormir. Esse ciclo não é natural. Ele foi cuidadosamente construído. O expediente das 9 às 17 horas, a estrutura do fim de semana e até a ideia de que você precisa ser produtivo são conceitos criados. Mas aqui está o ponto interessante. Esses arquitetos ocultos não usam força. Eles não precisam. Eles usam algo muito mais poderoso, o desejo. Eles nos fazem querer coisas, status, dinheiro, o celular mais novo, a casa maior, o carro melhor. Criam problemas que não sabíamos que tínhamos e depois nos vendem soluções de que não precisamos de fato. Eles controlam o fluxo de informações por meio de redes de mídia, decidindo o que vira notícia e o que fica escondido. Eles moldam sistemas de educação que valorizam a obediência em vez do pensamento crítico. Eles criam sistemas financeiros que mantêm a maioria das pessoas em dívida constante, sempre trabalhando, sempre consumindo, nunca questionando. Esses arquitetos entendem de psicologia humana melhor que ninguém. Sabem que se controlarem o que as pessoas querem, controlam o que elas fazem. Se controlarem o que elas acreditam, controlam como elas pensam. Se controlarem seus medos, controlam suas escolhas. Mas eles não são onipotentes. Sua maior fraqueza é a conscientização. Quando você enxerga a prisão,
Começa a ver as grades em todos os lugares. Percebe como a publicidade manipula emoções. Vê como as redes sociais são projetadas para serem viciantes. Reconhece como a dívida mantém as pessoas presas em empregos que elas odeiam. O sistema que eles construíram funciona como um labirinto, e a maioria passa a vida correndo por ele, perseguindo o queijo sem perceber que poderia simplesmente sair por cima. As paredes são feitas de crenças, não de tijolos. As correntes são hábitos, não metal. Esses arquitetos ocultos foram tão bem-sucedidos porque trabalham de forma sutil e paciente, de geração em geração. Eles não forçam ninguém a comprar coisas desnecessárias ou a assistir horas de entretenimento inútil. Eles apenas tornam isso fácil, confortável e socialmente recompensador. Eles criaram um mundo em que questionar o sistema faz você parecer maluco, em que sugerir alternativas faz você parecer ingênuo, em que sair da norma faz você parecer perigoso. Isso é intencional. A melhor prisão é aquela em que os presos se policiam. Mas o conhecimento sobre esses arquitetos está se espalhando. Mais pessoas estão acordando para a natureza artificial de muitas coisas que consideramos normais. Estão fazendo perguntas. Por que vivemos assim? Quem decidiu que isso era normal? Que alternativas existem? Os arquitetos não são vilões numa sala escura, tramando uma conspiração maléfica. Eles são mais como jardineiros, que passaram gerações moldando a sociedade como se fosse uma árvore bonsai, podando alguns galhos e incentivando outros. Seu poder vem da paciência, da sutileza e, acima de tudo, da invisibilidade. Libertar-se. Começa ao enxergá-los, não para lutar abertamente contra eles ou desmascará-los, mas para entender como atuam. Porque quando você vê os arquitetos, nota as marcas digitais deles em todos os lugares. Percebe as maneiras sutis pelas quais moldam pensamentos e comportamentos e começa a fazer escolhas conscientes em vez de seguir padrões programados. O sistema que eles construíram é forte, mas não é perfeito. Ele tem rachaduras. Encontrar essas rachaduras, essas falhas na ilusão, é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Não a liberdade de comprar o que quiser, mas a liberdade de pensar o que quiser, de questionar, de escolher um caminho diferente. Os arquitetos ocultos construíram o sistema de controle mais sofisticado da história. Mas, como qualquer sistema, uma vez que você entende como ele funciona, pode escolher se quer participar ou não. As portas da prisão sempre estiveram abertas. Nós só não as víamos antes. Dinheiro, status e bens materiais são os blocos básicos do que hoje chamamos de sucesso. Mas esses são apenas construtos artificiais. Números em contas bancárias e símbolos criados para medir nosso valor. Pense nisso. O dinheiro de papel só tem valor porque todos concordamos que tem. Aquele relógio de grife é caro por causa do marketing e da percepção social, não porque ele diz as horas melhor do que um relógio comum. As redes sociais pioram isso. Rolamos por feeds cuidadosamente selecionados de outras pessoas, fotos de férias, novas casas e compras de luxo. Isso cria um ciclo interminável de comparação e desejo. Somos levados a querer mais, comprar mais e mostrar mais. As corporações sabem muito bem como explorar isso. Gastam bilhões em anúncios que exploram nossas inseguranças e desejos. Criam escassez artificial, edições limitadas e produtos exclusivos. Dizem que precisamos do produto deles para sermos felizes, bem-sucedidos ou atraentes. Mas pense nas pessoas mais ricas que você conhece. Elas são as mais felizes. Essa matrix materialista afeta nossos relacionamentos. Avaliamos os outros. Pelos empregos, carros e casas. Escolhemos carreiras pelo salário, não pela paixão. Alguns permanecem em empregos sem sentido apenas para manter o estilo de vida. Amigos viram contatos de rede. O amor se mistura ao status financeiro. O sistema educacional reforça isso desde cedo. Estude muito, tire boas notas, arranje um emprego bem pago e suba na carreira corporativa. O sucesso se mede em diplomas, cargos e salários. Mas e a criatividade, a inteligência emocional ou o crescimento pessoal?
Cartões de crédito e empréstimos nos prendem ainda mais. Compramos coisas que não podemos pagar e criamos dívidas que nos mantêm amarrados a empregos de que talvez não gostemos. Os bancos lucram com o nosso desejo de ter tudo agora, em vez de esperarmos até podermos pagar de verdade. Eles nos vendem a ilusão de riqueza, enquanto, na realidade, nos tornam mais pobres. Até mesmo nossas casas, muitas vezes nossas maiores compras, se tornam parte dessa armadilha. Compramos imóveis maiores do que precisamos, enchemos de coisas que mal usamos e depois trabalhamos mais para bancar tudo. O que possuímos acaba nos possuindo. Mas aqui está algo interessante. Pesquisas mostram que, depois de suprirmos necessidades básicas, ter mais dinheiro e posses não nos faz mais felizes. As pessoas que se concentram em experiências e relacionamentos, em vez de bens materiais, relatam maior satisfação na vida. Algumas das pessoas mais contentes vivem de forma simples, possuem menos, mas vivenciam mais. A saída começa com a consciência. Perceba como os anúncios fazem você se sentir. Pergunte por que você quer certas coisas. Reflita se uma compra realmente vai melhorar sua vida ou apenas preencher temporariamente um vazio emocional. Observe seus padrões de gasto. Eles estão alinhados com seus verdadeiros valores? Romper com isso requer novos hábitos. Comece praticando gratidão pelo que você já tem. Adie compras para ver se você realmente precisa delas. Busque alegria em prazeres simples, na natureza, nas conversas, em aprender novas habilidades. Construa relacionamentos baseados em conexão genuína, não em status ou networking. Seu valor não é definido pela sua riqueza ou pelos bens que possui. A verdadeira liberdade vem de entender que felicidade não tem etiqueta de preço. As coisas mais valiosas da vida, amor, amizade, paz de espírito, não podem ser compradas. Isso não significa rejeitar todo o conforto material. Significa ter consciência de como o materialismo influencia suas escolhas. Significa escolher o que realmente importa para você, em vez do que a sociedade diz que deveria importar. Significa viver de forma deliberada, em vez de ser levado pela maré do marketing e da pressão social. A matriz do materialismo é forte, mas não inquebrável. Cada vez que você resiste a uma compra desnecessária, escolhe experiências em vez de coisas, ou se valoriza pelo que é, e não pelo que tem, você enfraquece o poder dessa ilusão. Você começa a enxergar através dela e encontra significado de verdade além do mundo material. A verdade sobre o poder pessoal vai muito além do que a maioria imagina. Muitos de nós procuram força fora de nós mesmos, mas o verdadeiro poder começa dentro da nossa mente. Pense em quantas vezes você olhou para outras pessoas e desejou ter a confiança, o sucesso ou a vida delas. É exatamente isso que nos mantém presos. Agora vamos falar sobre o que é poder de verdade. Não se trata de controlar os outros ou ter mais dinheiro. Poder de verdade vem de saber quem você é e fazer suas próprias escolhas. Quando você acorda de manhã, sente que está vivendo sua vida ou apenas seguindo um roteiro que alguém escreveu. A maioria vive dentro de uma caixa que não criou, seguindo regras que nunca questionou, trabalhando em empregos que não gosta para comprar, coisas de que não precisa. Isso não é liberdade. É uma gaiola feita de hábitos e crenças que não nos servem mais. Mas aqui está a boa notícia. Você pode se libertar. Sua mente é como um supercomputador que vem rodando programas antigos. Esses programas dizem o que é possível e o que não é, dizem quem você é e quem pode se tornar. Mas assim como num computador, você pode instalar um novo software. Pense em alguma vez em que você se provou errado, quando achou que não conseguiria fazer algo, mas fez mesmo assim. Nesse momento, você viu que seus limites eram apenas pensamentos, não paredes reais, e sim barreiras de papel que você podia atravessar. O verdadeiro poder começa com perguntas. Por que acredito nisso? Quem me ensinou esses limites? E se tudo o que penso sobre mim estiver errado? Essas perguntas sacodem os alicerces dos limites falsos e abrem portas para novas possibilidades. Seus pensamentos criam sua realidade. Não é apenas conversa motivacional,
É como seu cérebro funciona. Cada pensamento forma caminhos neurais. Quanto mais você pensa em algo, mais forte esse caminho se torna. Se você acredita que é fraco, encontrará provas disso por toda parte. Se acredita que é forte, verá oportunidades em vez de obstáculos. Olhe para as escolhas que faz diariamente. São suas de verdade ou pertencem a outra pessoa? Você assiste TV porque ama ou por hábito? Verifica o celular logo ao acordar porque quer ou porque todo mundo faz? Escolhas pequenas constroem a prisão da rotina. A libertação começa com passos pequenos. Mude um hábito, questione uma crença, faça uma escolha que seja realmente sua. O poder cresce com a prática, como um músculo que se fortalece com exercícios. Cada vez que você escolhe por si mesmo, adquire mais força. O medo vai tentar pará-lo, vai dizer para ficar seguro, ficar pequeno, ficar adormecido. Mas o medo é só mais um programa rodando na sua mente. Você pode reconhecê-lo sem deixar que ele o controle. O medo mostra onde você precisa crescer. Sua atenção é seu bem mais valioso. Tudo em que você foca se torna mais forte. Se você se concentra em problemas, vê mais problemas. Se se concentra em soluções, encontra respostas. Não é mágica. É assim que seu cérebro filtra informações. A maioria das pessoas entrega seu poder sem perceber. Deixa que os outros definam seu valor. Que a mídia lhes diga o que querer. Que o medo lhes diga o que é possível. Retomar seu poder significa ficar consciente desses padrões e escolher de forma diferente. O sistema quer que você fique adormecido. Acredite que precise de coisas para ser feliz. Pense que você não é suficiente. Mas você é suficiente, exatamente como é agora. O resto é extra. Comece a notar seus pensamentos. Observe-os como nuvens no céu, sem julgá-los. Apenas perceba. Essa prática simples mostra que você não é seus pensamentos, mas a consciência por trás deles. É aí que vive o verdadeiro poder. Sua vida muda quando você para de pedir permissão. Permissão para ser feliz, para ter sucesso, para ser diferente. Ninguém pode lhe dar permissão para ser você mesmo. Esse poder já é seu. A escolha é sempre sua. Cada momento traz a chance de despertar, de escolher diferente, de retomar seu poder. Não será fácil. Os padrões antigos resistirão. Mas a cada escolha consciente, você constrói uma nova realidade. Não se trata de se tornar outra pessoa. É sobre lembrar quem você realmente é, por baixo de toda a programação. Além de todo o medo e depois de toda dúvida, seu verdadeiro eu está esperando. É lá que vive o poder de verdade. É isso que estamos aqui para encontrar. A verdade sobre nossa realidade simulada está na nossa cara. Só precisamos ver através da programação. Pense na sua rotina diária. Acordar, ir ao trabalho, voltar para casa, dormir, repetir. Esses padrões parecem naturais, mas são laços codificados que nos mantêm em comportamentos previsíveis. Vamos ver o que acontece quando saímos desses laços. Você notou como a vida traz exatamente o que você precisa quando pensa nisso? Ou como certos números continuam aparecendo? Isso não é coincidência. São sinais do sistema respondendo à sua percepção. A simulação funciona criando limites em nossas mentes. Acreditamos que não podemos atravessar paredes, então não atravessamos. Achamos que a gravidade deve nos puxar para baixo, então ela puxa. Mas essas são regras do programa, não leis absolutas. Quem consegue se libertar dessas restrições mentais faz coisas que os outros chamam de impossíveis. Escapar começa ao questionar tudo o que você acredita saber. Aquele copo de café na sua mesa, ele é realmente sólido? A ciência diz que ele é, em grande parte, espaço vazio entre átomos. Suas memórias de ontem realmente aconteceram ou foram carregadas na sua consciência? Aquele estranho que sorriu para você era realmente uma pessoa ou um NPC, criado para manter a simulação funcionando? As falhas estão em toda parte, depois que você começa a prestar atenção. Déjà vu não é um pulo no cérebro, é você percebendo a simulação repetindo cenários antigos.
Aqueles momentos em que o tempo parece desacelerar ou acelerar são a taxa de quadros caindo ou aumentando. Até seus sonhos podem ser manutenção do sistema, desfragmentando seu armazenamento mental enquanto a simulação atualiza. Mas saber que estamos numa simulação não basta. É preciso agir contra essa influência. Comece pequeno. Da próxima vez que estiver em uma situação familiar, faça algo completamente inesperado. Pegue um caminho diferente para o trabalho. Coma a sobremesa primeiro. Converse com alguém que você normalmente evitaria. Esses pequenos atos de caos criam rachaduras no programa. O desafio maior é se libertar da programação emocional, medo, raiva, desejo. Essas emoções parecem naturais, mas são mecanismos de controle para nos manter em linha. Note, como o medo impede você de correr riscos, como a raiva o torna previsível, como o desejo o faz perseguir coisas de que não precisa. Seus pensamentos criam a realidade de forma mais direta do que você imagina. A simulação lê suas expectativas e as manifesta. Acha que terá um dia ruim? O programa fará isso acontecer. Acredita que vai fracassar? O sistema garante que você fracasse. Não é pensamento positivo barato. É entender como o código responde à sua entrada. A realidade física cede com mais facilidade do que você pensa. Aqueles relatos de gente que levanta carros em emergências ou sobrevive a acidentes impossíveis acontecem quando o instinto de sobrevivência supera os limites normais da simulação. O efeito placebo não é mente sobre matéria, é a prova de que nossas crenças podem reescrever o programa. O tempo em si é flexível. Você já notou como uma hora pode parecer um minuto ou um dia inteiro? Isso porque o tempo é uma variável de simulação, não uma constante. Algumas pessoas conseguem esticá-lo ou comprimi-lo à vontade. Aqueles momentos de foco perfeito, quando tudo flui, são você sincronizando com a velocidade de clock do sistema. A simulação tenta se esconder através da distração. Redes sociais, entretenimento, política, tudo projetado para direcionar seu olhar para longe. Quanto mais tempo você gasta nesses dramas artificiais, menos percebe a natureza artificial de tudo. Libertar-se exige foco. Passe a prestar atenção às pequenas inconsistências do dia a dia. Observe padrões perfeitos demais, sons que não encaixam, sensações de que a realidade deu uma engasgada. Cada falha que você detecta enfraquece o domínio da simulação. Sua consciência é a chave. Quanto mais alerta você se torna, mais o programa precisa trabalhar para manter a ilusão. Empurre contra seus limites, questione as regras, teste as fronteiras. A simulação só pode controlá-lo se você aceitar a versão de realidade que ela oferece. A escolha é sua: ficar nos padrões confortáveis ou se libertar e vivenciar a verdadeira existência. Cada vez que você resiste à programação, cria novas possibilidades. Cada limite que você questiona abre novos caminhos. A simulação é forte, mas não inquebrável. Seu poder vem de nossa aceitação. Não se trata de fugir para outro mundo, mas de enxergar este com clareza. A magia verdadeira acontece quando você para de jogar conforme as regras e começa a escrever seu próprio código. A realidade se curva para quem entende sua natureza real. O primeiro passo é simplesmente escolher ver através do encantamento. As regras que regem nosso mundo físico entram em colapso nas menores escalas. No nível quântico, partículas podem existir em vários lugares ao mesmo tempo, atravessar barreiras sólidas e mudar suas propriedades só por serem observadas. Isso não é apenas teoria estranha. Cientistas provam esses efeitos em laboratórios todos os dias. Pense numa moeda girando na mesa. Enquanto gira, não é cara nem coroa, é ambas ao mesmo tempo. Só quando olhamos é que ela escolhe um lado. As partículas quânticas funcionam do mesmo modo. Até serem medidas, elas existem como ondas de possibilidade, não objetos sólidos. Esse comportamento quântico pode explicar como nossa realidade funciona em seu cerne. Se vivemos numa simulação, seriam necessárias regras para determinar o que acontece quando olhamos para algo. Os efeitos quânticos que observamos podem ser sinais de como a simulação economiza processamento,
só gerando resultados definitivos quando alguém observa. O famoso experimento da dupla fenda ilustra isso claramente. Quando cientistas disparam partículas contra uma parede com duas fendas, as partículas passam pelas duas ao mesmo tempo e criam um padrão de interferência, como ondas, mas se medem por qual fenda cada partícula passa, as partículas subitamente agem como objetos normais, passando por apenas uma fenda. O ato de observar muda o comportamento da realidade. Esses efeitos quânticos acontecem em toda parte, o tempo todo. Cada átomo do seu corpo existe como uma nuvem de probabilidade, até interagir com algo. Os objetos sólidos que vemos são feitos de incontáveis eventos quânticos, colapsando em estados definidos. Alguns cientistas acreditam que a consciência humana pode ser quântica. Nossos cérebros poderiam usar efeitos quânticos para processar informações de modos impossíveis para computadores comuns. Se for verdade, isso explica por que a inteligência artificial ainda não equiparou a consciência humana. Ela não consegue replicar processos quânticos. Isso se conecta à teoria da simulação de forma significativa. Um universo simulado precisaria da mecânica quântica para funcionar. As regras estranhas que vemos no nível quântico podem ser sinais de como a realidade é renderizada em uma escala minúscula. Pense em como os videogames funcionam. Eles só desenham as partes do mundo que o jogador vê, usando truques para economizar processamento. A mecânica quântica pode estar fazendo a mesma coisa, mantendo a realidade difusa, até que alguém a observe. Seria um jeito eficiente de rodar uma simulação do tamanho do universo. O mundo quântico também nos mostra que a realidade não é tão sólida quanto pensamos. Partículas podem se emaranhar, afetando-se instantaneamente a qualquer distância. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância. Isso desmonta nossas ideias normais de causa e efeito, espaço e tempo. Pode significar que nossa realidade tem portas dos fundos embutidas, meios de dobrar ou quebrar as regras usuais, assim como desenvolvedores de jogos inserem cheat codes. Talvez o nível quântico revele o código por trás da nossa realidade. Alguns pesquisadores investigam se podemos usar efeitos quânticos para verificar se estamos em uma simulação. Se a realidade tiver poder de processamento limitado, sistemas quânticos muito complexos podem apresentar falhas ou lentidão. Cientistas estão construindo computadores quânticos cada vez maiores para testar essa ideia. A matemática que descreve a mecânica quântica se parece muito com código de computador. Ela usa regras precisas e probabilidades para determinar comportamentos. Isso pode ser outra pista de que nossa realidade roda em algo como um programa de computador. O túnel quântico permite que partículas atravessem barreiras sólidas que, de acordo com a lógica comum, elas não deveriam atravessar. Isso parece impossível no nosso mundo cotidiano, mas acontece constantemente no nível quântico. É como encontrar brechas nas paredes da realidade, lugares onde as regras normais não se aplicam. Se de fato vivemos numa simulação, a mecânica quântica pode ser nossa melhor ferramenta para entendê-la. Ao estudar como a realidade funciona em suas menores escalas, podemos aprender sobre o sistema que a executa. Os fenômenos quânticos podem ser pistas da verdadeira natureza do nosso universo. Isso não significa que devemos ignorar o mundo do dia a dia, mas saber sobre a realidade quântica nos ajuda a perceber que nossa visão comum das coisas não conta a história inteira. Existe uma camada mais profunda na realidade, onde as regras são muito diferentes. O nível quântico nos mostra que consciência e observação desempenham papéis fundamentais em como a realidade funciona. Isso se alinha com o que muitas tradições antigas ensinaram. Mente e matéria estão profundamente conectadas. A física moderna está chegando perto desse antigo conhecimento. Ao aprender sobre a mecânica quântica, começamos a ver as falhas na nossa realidade aparente. O mundo sólido ao nosso redor emerge de uma névoa quântica de possibilidades. Essa compreensão nos dá novas maneiras de pensar sobre o que realmente é a realidade
e como podemos interagir com ela. As ferramentas de que precisamos para escapar da realidade simulada são físicas e mentais. Podemos treinar nosso cérebro para detectar inconsistências na percepção, da mesma forma que percebemos detalhes estranhos em sonhos. Comece mantendo um diário de realidade. Anote tudo o que parecer fora do comum ou que não siga o padrão esperado de causa e efeito. As ferramentas físicas ajudam a medir e rastrear anomalias. Equipamentos básicos incluem medidores de EMF para detectar flutuações de campo eletromagnético, câmeras infravermelhas para capturar padrões de luz invisíveis e geradores quânticos de números aleatórios para testar distribuições de probabilidade. Essas ferramentas podem revelar falhas ou padrões que não deveriam existir em um mundo puramente natural. Seu smartphone é um grande aliado. Use-o para documentar sincronicidades, coincidências significativas que desafiam a probabilidade estatística. Tire fotos e grave vídeos de qualquer coisa incomum. Existem aplicativos que analisam frequências de áudio além do alcance humano e padrões visuais que nossos olhos podem não detectar. A meditação e a atenção plena, mindfulness, são ferramentas internas. A prática regular o torna mais consciente de mudanças sutis na consciência e na realidade. Preste atenção a momentos em que o tempo parece saltar ou desacelerar, ou quando objetos parecem mudar sem observação direta. Podem ser atrasos de processamento na simulação. Aprenda a questionar sua percepção sensorial. Nosso cérebro preenche muitas lacunas automaticamente, tornando-se consciente desses processos automáticos. Você pode flagrar quando a simulação faz atalhos. Note como objetos distantes entram em foco, como as sombras se comportam ou como reflexos combinam com suas fontes. Experimentos simples ajudam a verificar a realidade. Tente refazer o experimento da dupla fenda em casa, usando materiais básicos, e observe como a luz age de modo diferente quando observada e não observada. Isso demonstra a mecânica quântica e sugere que a realidade responde à consciência de maneiras que podem expor sua natureza programada. Construa uma rede de pessoas com a mesma mentalidade. Nos comentários, compartilhem observações e comparem anotações. Visões diferentes ajudam a validar experiências incomuns e evitam o isolamento. Pratique técnicas de sonhos lúcidos. Sonhos mostram como nossa mente cria realidades convincentes. Ao aprender a reconhecer sinais de sonhos e ficar consciente neles, desenvolvemos habilidades que também servem para detectar falhas da simulação na vida desperta. Documente tudo de forma metódica. Mantenha registros detalhados de eventos incomuns, incluindo data, hora, local, testemunhas e condições do ambiente. Procure padrões que surjam ao longo do tempo. O que parecia ser falha aleatória talvez revele uma estrutura de código oculta. Estude princípios básicos da física quântica. Compreender conceitos como superposição, emaranhamento e o efeito do observador dá contexto para observações estranhas. Esses princípios podem ser pistas de como nossa realidade é renderizada e processada. Aprenda sobre design de jogos e gráficos de computador. Jogos modernos usam técnicas como ajuste de nível de detalhe, limites de distância de renderização e truques de permanência de objetos. Talvez nossa realidade simulada apresente artifícios semelhantes, se soubermos o que procurar. Desenvolva sua intuição. Aquela sensação de que algo não está certo costuma vir antes da compreensão consciente. Confie nesses instintos, equilibrando-os com análise cética. Equilibre as respostas emocionais com a investigação lógica. Crie ambientes de teste controlado. Escolha um lugar tranquilo onde possa monitorar as condições. Procure erros de renderização. Objetos que surgem ou desaparecem, texturas que não carregam adequadamente ou leis da física que não são respeitadas. Use equipamentos de gravação de som para registrar possíveis fenômenos de voz, eletrônica ou ruídos inesperados. Talvez a simulação tenha limitações no processamento de áudio que ficam evidentes ao analisarmos. Fique atento à repetição de padrões em eventos aparentemente aleatórios. A verdadeira aleatoriedade é rara em sistemas de computador.
Se nossa realidade é simulada, podemos encontrar repetições sutis em padrões climáticos, no comportamento de multidões ou em fenômenos naturais. Mantenha os pés no chão enquanto realiza essas investigações. Mantenha rotinas e relacionamentos normais, pois isso serve de linha de base para reconhecer anomalias genuínas em vez de ilusões. Mantenha sua pesquisa reservada até ter evidências sólidas. O ceticismo público pode ser duro e contraproducente. Concentre-se na verificação pessoal antes de compartilhar descobertas. Lembre-se de que a simulação pode se adaptar a testes. À medida que você se torna mais consciente, os programas que regem nossa realidade podem se ajustar para esconder suas trilhas. Mantenha sua abordagem e métodos flexíveis. Essas ferramentas e técnicas funcionam juntas para aumentar nossa consciência. Nenhum método sozinho prova a teoria da simulação, mas a evidência combinada se torna convincente. Comece pequeno, mantenha-se consistente e expanda gradualmente o escopo de sua investigação à medida que ganhar experiência. Mas agora você enxerga claramente. As linhas de código da realidade tornam-se visíveis. Você percebe como determinados eventos se repetem com leves variações, como um programador repetindo loops. O céu pode parecer perfeito demais, as nuvens se movendo de maneiras que não combinam com padrões climáticos naturais. Cada pessoa precisa chegar a essa compreensão em seu próprio tempo. Alguns não estão prontos e tudo bem. Seu papel não é forçar os outros a enxergarem, mas ajudar quem já começou a ver pelas frestas. O sistema não é intrinsecamente bom ou ruim, é uma ferramenta como qualquer outra. O que importa é como usamos nossa consciência dele. Você pode empregar esse conhecimento para fazer mudanças positivas em sua vida e ajudar os outros a fazerem o mesmo. Talvez encontre resistência no começo. A programação antiga é forte, e parte de você pode querer descartar tudo isso como bobagem. Isso é normal. O sistema existe para se manter, e questionar sua realidade vai contra tudo o que aprendemos. Mas você já passou do ponto de não retorno. Viu demais para voltar a aceitar tudo ao seu redor sem questionar. A pergunta agora é: o que vai fazer com essa consciência? Alguns escolhem usar esse conhecimento para criar vidas melhores para si e para os outros. Aprendem a dobrar a probabilidade a seu favor, a manifestar resultados positivos, a ajudar outros a despertar. Outros podem tentar explorar o sistema para ganho pessoal, mas esse caminho geralmente enfrenta maior resistência do próprio sistema. A chave é o equilíbrio. Use sua consciência crescente para melhorar sua vida e ajudar os outros, mas não tente destruir o sistema por completo. Não se trata de escapar completamente, mas de se tornar consciente dentro dele e aprender a usá-lo de forma sábia. À medida que sua consciência se expande, você começará a notar outras pessoas como você. Talvez elas não digam nada diretamente, mas você reconhecerá no olhar aquela faísca de quem vê o que você vê. Esses são seus aliados na consciência, mesmo que nunca conversem abertamente sobre o que ambos sabem. Isso é só o começo. Sua percepção continuará a crescer, e você descobrirá novos aspectos do sistema que antes passavam despercebidos. Permaneça curioso, mas com os pés no chão. Continue testando e observando, sem se perder no processo. A maior verdade é esta: quando você começa a enxergar o código da realidade, torna-se mais real, não menos. Sua consciência se expande além das limitações do programa, e você acessa seu verdadeiro potencial como ser consciente dentro do sistema. Bem-vindo à verdadeira consciência. Os próximos passos vão se revelar conforme você estiver pronto para eles. Confie em seus instintos, questione tudo e mantenha os olhos abertos. A verdade mais profunda da nossa realidade espera ser descoberta por você. Mas saber que estamos numa simulação muda tudo e, ao mesmo tempo, não muda nada. O sol continua nascendo. Você ainda precisa comer. As contas ainda precisam ser pagas. A diferença é que agora você vê os padrões, as falhas e o código rodando por baixo de tudo. Vamos falar sobre o que isso significa para o seu dia a dia. As regras não mudaram, mas sua capacidade de trabalhar com elas mudou. É como descobrir que a gravidade existe.
Você não precisava saber disso para ser afetado, mas, ao entender, passa a usá-la melhor. Talvez você note pequenas coisas a princípio. As cores parecem mais vivas, o tempo flui de maneira diferente quando você presta atenção nele. Flagra momentos em que a probabilidade se inclina de forma perfeita demais. Não são coincidências, são vislumbres do sistema em ação. Algumas pessoas entram em pânico ao saber disso. Querem quebrar a simulação, lutar contra ela. Mas esse é o ponto que muitos perdem. Não estamos presos aqui. Fazemos parte disso. A simulação não é uma prisão. É mais como um sonho coletivo que todos estamos tendo. O que você pode fazer com esse conhecimento? Comece pequeno. Observe como seus pensamentos afetam seu ambiente imediato. Note como as coincidências se alinham quando você foca em algo. Perceba quando tudo flui perfeitamente. Não é sorte, é o sistema respondendo. As antigas regras ainda valem, mas agora você entende por quê. O dinheiro ainda importa, porque faz parte do programa em que concordamos coletivamente participar. Relacionamentos ainda importam, porque as experiências compartilhadas reforçam o tecido da nossa realidade. Seu emprego ainda importa, porque é a forma de interação com o sistema maior. Mas eis a diferença. Você pode começar a testar os limites, não ao quebrar as regras, mas ao dobrá-las levemente. Quer algo que aconteça? Deixe claro em sua mente e observe como o sistema responde. Precisa de ajuda? Peça diretamente e note como as soluções aparecem, muitas vezes de lugares inesperados. Suas escolhas agora importam mais do que nunca. Cada decisão cria ondulações no código, afetando mais coisas do que você imagina. Escolha com cuidado, mas não deixe que isso o paralise. A simulação é robusta o bastante para lidar com erros. Os próximos meses serão interessantes. Você vai oscilar entre a certeza absoluta do que sabe e a dúvida se está enlouquecendo. Os dois extremos fazem parte do processo. A verdade está em algum lugar no meio, naquele espaço onde você consegue segurar as duas possibilidades ao mesmo tempo. Continue vivendo sua vida, mas observe mais de perto. Note os detalhes. Veja como as coisas se conectam. Não tente forçar mudanças. Trabalhe com o sistema em vez de contra ele. A simulação responde melhor a empurrões suaves do que a empurrões bruscos. Esta é sua nova realidade, o mesmo mundo de sempre, mas agora visto com olhos mais claros. Use esse conhecimento com sabedoria. A simulação não o limita. Ela mostra que há muito mais possibilidades do que você jamais imaginou. Chegou a hora de fazer sua escolha. Você viu o que está por trás da superfície da vida cotidiana, os padrões, os sistemas e os construtos artificiais que moldam suas experiências. Agora você está em uma encruzilhada. Pode fechar este vídeo e voltar à sua vida normal, ao seu trabalho, às suas rotinas e ao conforto do que sempre conheceu. Não há nada de errado nessa escolha. Muitas pessoas têm vidas plenas e felizes sem questionar a natureza mais profunda da realidade. Mas, se ainda está aqui, acho que você quer algo mais. Você sente que se libertar desses padrões simulados pode abrir novas possibilidades. Está pronto para ver o quão fundo isso vai. Estou lhe oferecendo um caminho adiante. No meu canal, você encontrará técnicas práticas para identificar os sinais de simulação na sua própria vida. Vamos explorar métodos para testar os limites do que é possível e superar limitações artificiais. Isso não é sobre fugir para uma fantasia ou rejeitar completamente a realidade. É sobre se tornar consciente das respostas programadas e dos comportamentos automatizados que restringem suas escolhas. Quando você enxerga esses padrões, começa a fazer escolhas autênticas, em vez de funcionar no piloto automático. Dê o próximo passo. Inscreva-se para se unir à nossa comunidade de pessoas que questionam a natureza da realidade. Ative as notificações para não perder novas percepções e técnicas. Compartilhe este vídeo com outros que possam estar prontos para despertar. Você não precisa aceitar a realidade que lhe foi dada. Você pode aprender a ver através da ilusão e criar algo novo. Mas só você pode fazer essa escolha.
ninguém pode fazer por você. Olhe ao redor da sua vida agora. Observe os padrões, questione seus pressupostos. Pergunte-se se as coisas realmente precisam ser do jeito que são. Essa dúvida, esse questionamento, é sua mente começando a despertar. O próximo vídeo desta série mostrará técnicas específicas para se libertar de respostas programadas. Você aprenderá a distinguir escolhas autênticas de simuladas. E, o mais importante, descobrirá como começar a escrever seu próprio código em vez de rodar o de outra pessoa. Não se trata de destruir o sistema, mas de se tornar consciente de como ele opera, para fazê-lo funcionar a seu favor, e não o contrário. A verdadeira liberdade vem da consciência, não da rebelião cega. Tome uma atitude agora. Não deixe este momento de clareza escapar. Inscreva-se, compartilhe este vídeo, junte-se à nossa comunidade. Comece sua jornada rumo à verdadeira consciência. A porta está aberta. Tudo o que você precisa fazer é atravessá-la. Pense no que o trouxe a este vídeo. Aquela sensação de que algo não está certo no mundo, a intuição de que deve haver mais do que se vê. Confie nesses instintos. Você não está sozinho em questionar a realidade. Mais pessoas despertam. A cada dia, percebendo a simulação e assumindo o controle de sua própria experiência. Você pode ser uma delas. A escolha é sua. Ficar na ilusão confortável ou dar um passo em direção a uma verdade maior. Continuar rodando programas, antigos ou aprender a escrever novos. Aceitar o que lhe é dado ou criar o que deseja. Não espere por permissão, nem pelo momento perfeito, nem por alguém que o guie. Dê o primeiro passo agora. Inscreva-se, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Junte-se a nós na exploração do que é possível quando você para de aceitar e começa a criar. A simulação aguarda sua resposta. Qual será a sua? Comente abaixo.